Olá! Hoje a gente vai desvendar um pouco desse universo que são os direitos trabalhistas, com foco especial em Recife. A ideia é bem simples, tá? É oferecer as ferramentas para que se possa entender e, mais importante, defender o que é de cada um por direito no ambiente de trabalho. Sabe aquela sensação de impotência ou de desrespeito no trabalho? É algo que desgasta e muito. Se essa pergunta de alguma forma ressoa com a situação que alguém está vivendo, é fundamental saber que isso tem solução e que ninguém precisa enfrentar isso sem apoio. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa identificar os problemas, né? Falar sobre aquelas injustiças mais comuns que muitos trabalhadores aqui em Recife enfrentam e que muitas vezes acabam passando em silêncio por não conhecerem a fundo seus direitos. Primeiro, um clássico, infelizmente um grande clássico: horas extras não pagas. Pois é, aquela prática de ter que trabalhar além do horário combinado sem receber por isso é ilegal. Esse tempo extra tem valor e a lei é muito clara: ele precisa ser pago. Outro ponto muito sério é o salário abaixo do piso. Olha, cada categoria profissional tem um valor mínimo que precisa ser respeitado. Pagar menos do que isso não é uma opção para a empresa, é uma infração direta à legislação. E tem também a demissão irregular. A pessoa ser dispensada sem justa causa e, na hora do acerto de contas, os cálculos vêm errados, verbas não são pagas corretamente. Isso acontece com uma frequência assustadora e causa um prejuízo enorme. É só dar uma olhada nesse panorama. Se alguma dessas situações parece familiar, a primeira coisa a se saber isso não é um caso isolado. São queixas muito recorrentes. E é justamente para coibir esses abusos que a legislação trabalhista existe, para proteger quem está na posição mais vulnerável. Bom, até agora falamos muito de direitos financeiros, mas agora vamos entrar num tema que vai além, que atinge diretamente o bem-estar emocional: o assédio moral. É um assunto sério e que precisa ser discutido abertamente. E o que é exatamente o assédio moral? A definição é bem direta. Não estamos falando de um desentendimento pontual, de um dia ruim. Falamos de uma perseguição sistemática, repetitiva. É uma forma de violência psicológica que deixa marcas profundas e que literalmente adoece. E como isso se manifesta na prática? Bom, pode ser desde isolar a pessoa do resto da equipe, até fazer críticas excessivas e injustas o tempo todo. Ou ainda, dar tarefas com prazos impossíveis de cumprir só para desmoralizar. As táticas são muitas, mas o objetivo é sempre o mesmo. E aqui está o ponto central da crueldade do assédio. A intenção é minar a confiança e a saúde mental da pessoa a tal ponto que ela mesma desista do emprego. É uma maneira de forçar uma demissão sem ter que arcar com os custos e direitos legais. Ok, diante de um cenário tão desafiador, qual é a saída? A resposta está em procurar ajuda especializada. Alguém que conheça as leis e, principalmente, as estratégias certas para defender seus interesses. Essa citação resume perfeitamente a questão. A empresa, seja grande ou pequena, vai ter sua assessoria jurídica. Tentar lutar sem o mesmo nível de conhecimento técnico é entrar numa batalha desigual. Um especialista é a peça que equilibra esse jogo. A diferença, como a gente pode ver, é enorme. Enquanto um advogado generalista pode ter uma noção, o especialista vive e respira os direitos do trabalho em Recife. Ele conhece as particularidades do nosso Tribunal Regional do Trabalho, o TRT6, e sabe como construir o caso mais forte possível. Certo, mas, na prática, o que esse advogado especialista faz? Vamos detalhar um pouco o processo para desmistificar essa jornada em busca de justiça. Basicamente, um problema complexo é transformado em etapas claras. Começa com análise minuciosa de tudo, passa pela criação de uma estratégia sob medida, tenta uma negociação para resolver de forma mais rápida e, se não der certo, parte para uma representação firme no tribunal. No fim do dia, o trabalho desse profissional é restaurar o equilíbrio. É garantir que a injustiça seja corrigida e que toda a compensação devida, seja por horas não pagas, por danos morais ou por uma demissão incorreta, seja efetivamente paga. Agora, para a gente ir fechando, um ponto final que é absolutamente crucial: o tempo. Entender por que ele é um fator determinante é fundamental, não só para a justiça, mas também para a paz de espírito. O ponto crucial é este número: 2 anos. Após o fim do contrato de trabalho, existe um prazo de até 2 anos para entrar com uma ação na Justiça Trabalhista e cobrar os direitos que não foram pagos. Isso significa, na prática, que esperar demais tem um custo altíssimo.
a perda do direito de reclamar. A inércia pode invalidar até o caso mais sólido. Por isso, a agilidade em buscar orientação é fundamental. E a gente termina com essa reflexão. Direitos trabalhistas não são favores, são conquistas. Conhecê-los é o primeiro passo. Mas o passo que realmente muda o jogo é agir para defendê-los. É isso que garante respeito, dignidade e justiça no ambiente de trabalho.